Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Ótimo final de semana para todos. Rodada de Brasileirão de sábado. Tivemos algumas vitórias, algumas derrotas e o Palmeiras conseguiu diminuir um pouquinho a distância para o líder Botafogo, que empatou. O Palmeiras venceu. Jogo que o Palmeiras entrou com um time misto mais uma vez e foi competente, hein? E foi muito competente. Eu tinha falado no último podcast sobre Palmeiras de que a sensação que me passava é que o Palmeiras copeiro voltou. E essa partida mais uma vez me demonstra isso. O Palmeiras copeiro passou por momentos difíceis de irregularidade, o Abel estressando muito o seu elenco, ele mesmo falou sobre isso, ele mesmo falou que foi um erro ter feito isso, e hoje ele faz uma gestão do seu elenco um pouco melhor, ele coloca mais jogadores da base para atuar de forma cada vez mais não digo mais constante, mas por mais tempo ao longo do jogo. Por exemplo, teve o John, né? Garoto da base, que eu acho que fez uma partida até um pouquinho abaixo, mas ele jogou o jogo inteiro. O Abel não quis nem saber. Ele deu rodagem para os jogadores. Opa, ó o barulho aí, ó. A máquina tá ligada. Ele deu rodagem para os jogadores titulares, uma parte desses jogadores fazendo o primeiro tempo do jogo, uma parte desses jogadores titulares fazendo o segundo tempo do jogo, e ele começa a apostar mais em um. Cara, em mexer um pouco nesse elenco, né? Em colocar mais. Poxa, eu não sei. Em colocar mais rodagem, né? Colocar mais rodagem, fazer o rodízio, essa é a palavra que eu estava buscando. Em fazer melhor esse rodízio. Porque a gente olha times como São Paulo, por exemplo, que conseguem fazer esse rodízio com muita qualidade e manter o estilo de jogo e manter um futebol legal. Então, acho que o Abel, até olhando para os vizinhos, ele vai aprender. Como eu disse, assim, o Abel é um treinador muito jovem e ele, obviamente, tem as suas convicções, mas ele nunca está fechado a aprender. Eu acho que ele olha ali para o Botafogo, ele olha ali para o ele olha para o próprio trabalho do Pepa, conterrâneo dele, olha para o trabalho do Dorival, e eu acho que ele tira coisas positivas de cada um e ele vai tentando agregar. Ele, que é um treinador muito jovem, vai aprender muita coisa. Eu imagino que ele vai agregar muita coisa boa no seu jogo, tá? Então, deixando o convite aberto para o torcedor palmeirense, a gente vai ouvir o treinador Abel Ferreira ao final do podcast de hoje. Vai falar um pouco mais sobre essa vitória que foi importante. Tabela do Campeonato Brasileiro e todas as notícias esportivas do site do Globoesporte.com. E tô deixando os créditos de antemão antes que eu me esqueça, tá? 20ª rodada. Os placares são esses, tá? São Paulo 0, Botafogo 0. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho. São Paulo 0, Botafogo 0, Internacional 0, Fortaleza 1. Cara, vamos falar rapidinho sobre cada jogo, tá? Jogo que o Lucas Perry teve que fazer grandes defesas. Curiosamente, uma partida após aquela gafe contra o Internacional. E até falei naquele episódio, cara, todo grande goleiro vai tomar um frango, não tem jeito, né? E ali era natural, é coisa normal de qualquer grande goleiro. E eu falei, cara, isso aí não vai afetar em nada no rendimento do Lucas Perry, porque ele é um baita goleiro. E o Botafogo estar no topo do Campeonato Brasileiro não é apenas por um atacante, por um meio de campo, por um treinador, por um membro da comissão técnica, pelo staff, mas também porque tem um grande goleiro. E ele mostrou isso nessa partida contra o São Paulo, né? São Paulo que colocou o Rames Rodrigues para jogar, já jogou por um pouquinho mais de tempo. Acho isso importante. Não foi bem no jogo, é verdade, mas é sempre importante para ele ganhar ritmo de jogo. Talvez alguns torcedores mais emocionados fiquem naquela de o Lucas já chegou arrebentando, apesar do pênalti contra o Atlético Mineiro. Já chegou arrebentando, mas são outros contextos, né? A gente vai trazer uma notícia do São Paulo aqui. O Rames tava sem jogar há muito mais tempo. Não tem a mesma, por mais que ele queira jogar no São Paulo, ele não tem a mesma identificação que tem o Lucas, que chegou com fome de bola mesmo. O Lucas chegou parecendo aqueles caras que se preparam para ir pro rodízio. Sabe como é que é, né? Fica sem comer o dia inteiro e vai pro rodízio para arrebentar. O Lucas tá mais ou menos assim, né? No São Paulo. Então, o importante é dar o mais tempo de rodagem possível. Tem que rodar, tem que colocar esses atletas para jogar, para todo mundo
ter condicionamento e ritmo de jogo. E o Botafogo, cara, foi para visitar um São Paulo que está embalado, que está vivendo um grande momento e conseguiu levar um ponto para casa. Em jogos difíceis, eu sempre estou falando sobre isso. E eu sempre puxo da memória a campanha do Palmeiras do ano passado, que por vários momentos, por 2, 3 momentos da temporada, passou-se por uma sequência de jogos muito complicados, né? Passando por competições de mata-mata, jogos com rivais, jogos que valiam muito no topo da tabela. E o Palmeiras sempre passava dessa. E o Palmeiras, sempre, o ano passado, pelo menos, sempre passou por essas fases, pontuando mais do que todo mundo esperava ou vencendo ou empatando, mas majoritariamente vencendo. Então, essa é a construção que tem que ser feita. Se não dá para ganhar, e é muito difícil ganhar do São Paulo no Morumbi, tem que levar um ponto para casa. E o Botafogo segue seguindo à risca essa receita, né, de levar pontos, de ficar colocando pontos no bolso e privando os adversários de pontuar e seguindo na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 11 pontos de vantagem para o Palmeiras, tá? Internacional e Fortaleza. Olha, eu não vou falar muito sobre o jogo, porque o torcedor colorado vai reclamar de lances de arbitragem, e eu acho que é um direito legítimo do torcedor reclamar sobre a arbitragem. Agora, é a mesma coisa que eu falei do torcedor corintiano que reclama, né? O Corinthians até entrou com uma representação lá na CBF em relação ao gol do Lucas Moura. Eu acho que é mais interessante, eu acho que é mais. Pô, eu não sei qual é o termo correto, mas eu acho que é mais. Eu ia falar mais inteligente, mas não é inteligente, assim, mas eu acho que é mais interessante o torcedor se preocupar com o futebol. Eu acho que esse que é o ponto mais interessante. Você pode questionar a arbitragem, e aqui a gente sempre. Eu muitas vezes, tirando uma semana ou outra, que eu fico pé da vida mesmo, não tem jeito. Mas eu deixo para os torcedores publicar nas redes sociais e para as diretorias fazerem o famoso poder de bastidor, né? Cobrar a CBF, exigir árbitros melhores, exigir árbitros mais bem preparados. Aí eu deixo para cada torcedor e para cada clube o seu fazer a sua defesa e o seu lobby, tá? Então, mas como eu falasse, o jogo imediatamente anterior do Internacional foi contra o Botafogo. E esse jogo contra o Botafogo foi imediatamente após a grande conquista da vaga na Libertadores ali, vaga para as quartas de final contra o River Plate, jogo que foi tenso, foi até as penalidades, teve várias cobranças e eliminou o River Plate no Beira-Rio. Quando o Internacional vai visitar o Botafogo e começa até com o seu time titular, faz um gol e depois toma uma virada, aquilo lá para mim era algo natural. Muito torcedor pôs na conta do Cudê, mas aquilo lá é algo natural que ia acontecer. Se achar que vai visitar o Botafogo no Newton Santos e vai vencer por 1-0, fazer um gol e segurar o resultado, cara, é ser muito ingênuo. É ser muito ingênuo, né? Então a virada aconteceu porque no segundo tempo o Inter não tem um bom elenco, uma boa composição de elenco, e mesmo se tivesse, os caras que estão no banco eles não estão tendo rodagem, tem poucas oportunidades, estão sem ritmo de jogo e mais do que isso, estão sem entrosamento. Então era natural, a virada do Botafogo para mim era natural, porque o Cudê ia ter que mexer e ia ter que colocar jogadores do banco, e com isso o Internacional ia perder força, não só defensiva quanto ofensiva. E naquela altura eu me recordo de ter falado assim: o Cudê cometeu um erro aqui. O Cudê cometeu um erro, porque não era esse jogo contra o Botafogo que ele tinha que colocar os titulares. Era no jogo contra o Fortaleza. Porque ao colocar os titulares para começar o jogo contra o Botafogo, o Inter passou um recado ao Fortaleza de que ia entrar com o time reserva contra o Fortaleza. E o Fortaleza foi para arrancar esses três. E eu falei, cara, o Fortaleza acabou de golear o Santos. Eles vão. O Marcelo Paz já falou várias e várias vezes ao longo dessa temporada que a prioridade do Fortaleza é o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza não vai cometer o mesmo erro do ano passado. O Marcelo Paz falou isso várias vezes. E eu falei, cara, por mais que o Fortaleza avance na Copa Sul-Americana, a Sul-Americana não é uma prioridade para o Fortaleza. É o Campeonato Brasileiro. Vindo de uma goleada para cima do Santos. O que vocês acham que o Fortaleza ia fazer no Beira-Rio? O Fortaleza ia jogar para vencer e para levar os 3 pontos, independentemente da forma de jogar.
se vai ser ofensivo, se vai ser defensivo, se vai ser retranqueiro, se vai apostar numa transição, se vai fazer cativa, não importa. O Fortaleza ia pro Beira-Rio para vencer, e assim o fez. E hoje não é querendo falar que, poxa, sou o sabichão. Cara, aconteceu aquilo que eu estava imaginando. O Inter poupou para esse jogo contra o Fortaleza, que era natural, né? Em virtude do que a gente viu no jogo contra o Botafogo. E agora tá colhendo os preços. Tá colhendo os preços, não. Tá colhendo os frutos. 14ª colocação, 24 pontos. Ainda é uma vantagem ok, mas ela começa a ficar cada vez menos confortável. Já é mais um time que ultrapassa o Internacional, que nesse caso é o Corinthians. Então, eu acho que o planejamento na minha cabeça, né? A minha cabeça era, entra com o time misto contra o Botafogo, é o líder do campeonato, o jogo é no Engenhão, e eu coloco os titulares por pelo menos um tempo do Fortaleza, para eu conseguir o resultado e segurar na base da raça, com o torcedor apoiando um resultado para cima do Fortaleza. Eu acho que ali foi cometido uma gafe, e agora se comprovou. Agora é fácil falar, mas não é oportunismo da minha parte, porque eu tinha falado sobre isso após a derrota contra o Botafogo. E o Fortaleza quebra um tabu. Quebrou um tabu, conseguiu vencer o Internacional do Beira-Rio. Tem uma notícia esportiva sobre isso. Tá Fluminense 3, América 1. O América sai até na frente, o Flu busca empate. Pô, eu não vou falar muitos jogos porque tem notícias esportivas de todos os times, né? Então vamos embora. Fluminense vencendo aí, treinador da seleção brasileira. Eu até acompanhei a coletiva achando que alguém fosse fazer uma pergunta de seleção, mas eu acho que foram orientados a não perguntar sobre seleção, porque ali ele está representando o Fluminense. Ninguém fez a pergunta e até o final o Diniz fala que a coletiva foi muito boa, né? E todo mundo dá risada. Eu acho que foram orientados a não perguntar sobre seleção brasileira, Cuiabá e Palmeiras. Palmeiras vence por 2-0, fez o seu gol, mas o final do primeiro tempo foi tenso, tá? Foi tenso. Esse time do Cuiabá é um time muito competente, tá? Pecou ali pela falta de eficiência, pecou pela falta de eficiência, mas no final do primeiro tempo, especialmente, fez um salseiro, fez um abafa ali. O Palmeiras sofreu um pouquinho, mas conseguiu sair com um resultado bastante expressivo e poderia ter sido melhor, tá? Cruzeiro e Corinthians, acho que o Cruzeiro perdeu a grande chance, porque saiu na frente, estava jogando melhor, estava jogando mais bola e não foi eficaz. E não foi eficaz. E mais uma vez pagou o preço pela falta de eficácia. Já tinha perdido do Palmeiras e agora toma empate do Corinthians no finalzinho do jogo. Nos acréscimos, foi o gol do Corinthians e o jogo acabou. Gol do Mosquito, tá? Então, com isso, a situação de tabela é a seguinte: Palmeiras é o vice colocado de momento, né? O Grêmio ainda, o Fluminense já jogou, o Grêmio ainda vai jogar, pode chegar perto, pode passar o Fluminense, mas o Palmeiras dorme na vice-liderança a 11 pontos do Botafogo. Vamos lá, o Botafogo 48 pontos, né? Impressionante a campanha do Botafogo. Volto a repetir, o empate para mim talvez possa deixar algumas pessoas assim, calma, vamos, calma. Eu acho que o empate para mim é fundamental, ainda mais contra o São Paulo no Morumbi, foi um grande resultado, até pelo que foi o jogo. O Fluminense é o terceiro colocado de momento. Vamos lá, vamos mais um. Fortaleza, oitava, já consegue 2 vitórias consecutivas, hein? Oitava colocação, o Cuiabá com essa derrota fica na nona colocação, deve brigar ali por um meio de tabela ou até uma pré-Libertadores, o Cuiabá, porque é um bom time, tá? Apesar da derrota contra o Palmeiras, é um bom time, hein? O São Paulo, com um empate, caiu uma posição, né? 10º colocado. Cruzeiro, 12º colocado, perdeu uma grande oportunidade de voltar a vencer e pecou pela falta de eficiência. O Corinthians, logo na sequência, que conseguiu o empate. O Internacional, 14º. Situação nada fácil. E o América, virtual rebaixado, né? Virtual rebaixado. Eu falei do América, né? Eu queria ver os jogadores terem a mesma. Opa, perdão. Eu queria ver os jogadores terem a mesma fome que eles têm, que eles tiveram aí jogando a Sul-Americana contra o Bragantino, tivessem a mesma fome contra. Não contra, né? Jogando o Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos embora, vai. Vamos com as notícias esportivas. Peraí, deixa eu só. Vamos embora. Aqui sobre a coletiva do São Paulo, né? Quem deu a coletiva foi o Lucas Silvestre, não foi o Dorival. E vamos ver o que falou o Lucas Silvestre.
Peraí, deixa eu pegar o... Peraí, gente, eu tô olhando aqui uma outra tela. Tá, vamos embora. Algumas aspas do Lucas Silvestre. Tá complicado. O Dorival estava suspenso porque tomou o terceiro cartão amarelo, tá? Por isso que não estava lá. Complicado. Saberíamos, acho que sabíamos aqui no caso, né? Sabíamos da dificuldade que o Botafogo iria nos impor aqui. Vindo de um jogo como o de quarta-feira, de desastre físico e emocional, não foi só na quarta-feira, mas foram 21 dias de decisão. Desde o primeiro jogo contra o Corinthians, na Arena, depois São Lourenço e outra vez com o Corinthians. Foi um desgaste mental muito grande, tendo que reverter dois placares. Não só os atletas terminaram a partida na quarta-feira, mas nós também na comissão técnica, tá? Então, falou uma coisa importante, né, o Lucas Silvestre, sobre não é apenas o desgaste físico, é o desgaste psicológico, né? Porque perdeu do São Lourenço, teve que reverter um resultado, perdeu do Corinthians e teve que reverter os resultados. E assim, curiosamente, as duas partidas, o São Paulo fez o placar mínimo necessário para nem ir para as penalidades, né? Então, um time de muita força mental, mas a mobilização deve ter desgastado muito, imagino eu. Uma descarga de adrenalina, então você fica com a cabeça cansada, né? Você fica com a mente pesada de sempre ter que correr atrás desses resultados. Isso é muito bom porque te fortalece, mas isso desgasta. Você precisa ter um tempo de descanso, você precisa ter um tempo para digerir tudo isso, né? Vamos de Botafogo, Bruno Lage, mais um ponto na nossa caminhada, hein? E vamos pegar algumas aspas do treinador, do líder do Campeonato Brasileiro. Permitimos algumas transições ao adversário, porque também a equipe acreditava que podia fazer o gol e vencer o jogo. No fundo, faltou alguma inspiração. Em determinados momentos podíamos ter feito, poderíamos, né? Podemos ter feito mais nas chances criadas para marcar o gol, sermos mais assertivos, mas não faltou transpiração. A equipe se comportou muito bem, veio um estádio difícil, pressionamos sempre que possível, pressionamos alto, procuramos a bola. Isso é a identidade que queremos passar. Correr todos juntos, correr como equipe, criamos várias oportunidades para fazer o gol e chegamos ao fim e continuamos a somar. São 17 pontos sem perder. É um trabalho de equipe e hoje somamos mais um ponto na nossa caminhada. Acho importante, eu tenho a mesma ideia do Bruno Lage. Muito difícil você conseguir um resultado positivo contra o São Paulo, ainda mais o momento que vive o São Paulo. Eu acho que o empate, até pelo contexto que foi a partida, o empate foi que saiu com um certo tom de vitória, se é que a gente pode dizer assim, tá? Sobre o Kudê, ele falou o óbvio, né? Ele reiterou o foco na Libertadores, porque ele falou que o Inter já não briga pelo Campeonato Brasileiro. Briga sim. Eu acho que foi, acho que alguém tem que dar um alô pro Kudê, porque o Inter briga sim pelo Brasileiro. O Inter não briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas o Inter briga sim pelo Brasileirão. Eu volto a trazer a tabela aqui, ó, o Internacional é o 14º colocado, tá? Décimo, tá a 6 pontos do Santos. Uma distância importante, mas essa distância está diminuindo, tá? Essa distância está diminuindo. Então, focando na Libertadores, vai ser pelo menos mais uma rodada em que o Internacional pode deixar de pontuar, hein? Pode ser mais. Vou pegar aqui o próximo adversário. 21ª rodada. Vai encarar o Flamengo no Maracanã. Pode ser mais uma rodada em que o Internacional não vai pontuar, vai passar zerado. Então essa vantagem que hoje ela é ok, ela pode ser pulverizada. Imagina o Inter faz uma mobilização para se classificar para cima do Bolívar. Beleza, eu acho que isso é totalmente possível. Mas pode terminar ali após superar o Bolívar, muito perto da zona do rebaixamento, mas muito perto mesmo. Então tem que avisar o Cudê que o Inter briga sim pelo Brasileirão, para se manter na Série A, né? Para se manter na Série A. Vamos com Fortaleza aqui. Tinga destaca a tranquilidade. Deixa eu pegar só umas aspas do Cudê, vai. A gente tá pegando aspas de todo mundo. Foram me buscar sob um objetivo claro, uma troca de treinador para que o foco principal que era passar na Libertadores, para o foco principal que era passar. Acho que temos que recuperar no Brasileirão, mas não vamos brigar pelo Brasileirão. Temos uma ilusão. Ilusão, no caso, é o sonho da Libertadores, né? Ele foi deixa muito claro que ele foi contratado para buscar o título da Libertadores. Isso era muito óbvio para mim também, a troca pelo Mano Menezes, mas o preço pode ser muito caro.
Então, por isso, volto a repetir, alguém tem que avisar o Kudê que o Internacional briga sim pelo brasileiro, não pelo título, não pelo título, mas para se manter na elite do futebol brasileiro, tá? Aqui, aspas do Tinga, é um jogo muito difícil. Quebramos mais um tabu importante. Abrimos 5 pontos do Internacional, dá tranquilidade para trabalhar e pensar na Sul-Americana, né? Então aqui, se a gente pegar, o Fortaleza se distanciou do Internacional e depois dessa rodada, a distância do Inter para o Santos, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, pode encurtar. Pode ser bastante encurtada. Então, volto a repetir, tem que avisar o Cudê que o Inter briga sim. O Inter briga sim pelo Campeonato Brasileiro, tá? Vamos de Diniz e Fluminense. Deixa eu pegar aqui algumas aspas do Diniz, tá? Aqui sobre John Kennedy. Ele foi perguntado sobre o momento do John Kennedy, né? O John está num período de crescimento constante e ele está ganhando o espaço dele. É isso que eu tenho para dizer. Está todo mundo muito contente com o John. Muito merecimento. Está tendo atitudes muito profissionais desde que ele retornou este ano. Está começando a colher o trabalho que ele fez desde o início da temporada, tá? Que destacando a, o momento, né? O momento do John Kennedy. Vamos de Abel Ferreira. A gente vai ouvir o Abel no final do podcast de hoje. E ele ressalta mais uma vez que o Botafogo tem tudo para ser campeão. E eu também acho, né? Mais um ponto conquistado contra um adversário difícil. Segue pontuando, né? Impressionante. Fizemos um belo jogo em que o resultado foi positivo. Essa era a nossa intenção. O Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não alterem nada daquilo que eu disse, que eu já disse. Tem tudo para ser campeão este ano e já disse isso atrás. Nossa obsessão é melhorar os nossos processos. Só isso, né? Então ele coloca os pés no chão porque a dificuldade de brigar pelo título ainda, assim, brigar pelo título ainda está muito distante, né? Mas segue fazendo seu papel, pelo menos segurando a vice-liderança de momento. O Rafael Veiga, ele fez o gol do Palmeiras, fez o primeiro gol do Palmeiras e ele chutou a bandeirinha. E ele fala aqui, né? Deixou um protesto, né? Nunca faltei com respeito. Vamos pegar aqui umas aspas do Veiga. Desde o começo do ano faço isso. Já falei que nunca faltei com respeito com ninguém. Opa, perdão. Passo na bandeira, nunca no escudo do time. Nunca vou na torcida adversária, insulto, brinco ou nada do tipo. Se deu cartão, é critério dele. Mas acho que tem que ser uma coisa já estabelecida se tem ou se não tem. Tá aqui, tá? O Veiga chutando a bandeirinha. O estádio Arena Pantanal. Não é o estádio do Palmeiras. E eu acho que assim, eu entendo o protesto do Veiga e a reclamação do Veiga, e eu acho que chutar a bandeirinha não é nada, tá? Eu acho que não é nada. Tem gente que acha que é falta de respeito quando tem o escudo do time adversário. E aí, eu acho que cabe a interpretação. Se tiver o escudo do time adversário, eu acho que é uma falta de respeito também. Mas enfim, isso não é uma comemoração nova do Veiga, é uma comemoração tradicional. Mas isso tem gerado um rebuliço desde que o Luciano fez isso lá na Neoquímica Arena. Desde que o Luciano chutou aquela bandeira e tomou o cartão amarelo, isso tem virado pauta de discussão. E alguns árbitros têm dado cartão amarelo para isso. Então, eu entendo a frustração do Veiga, mas você não pode estar alheio ao futebol, né? Você não pode estar ignorante ao que acontece no futebol. Se ele fez isso de forma deliberada e ele sabia o risco que ele estava correndo. Com todo respeito ao Veiga, que quando eu digo que ele está ignorante, eu não estou falando que ele é uma pessoa ignorante. Ele está ignorante em relação a chutar a bandeirinha. Para depois reclamar, ele sabe que alguns árbitros estão dando. E que agora os árbitros vão ser cobrados por isso. O critério pode mudar no ano que vem. Mas esse ano, a regra é essa agora. A régua, né? A regra não. A régua é essa. Tudo graças àquele árbitro que deu o cartão amarelo para o Luciano. Agora arrumou para a cabeça da arbitragem. Aquele cidadão lá, ele arrumou para a cabeça da arbitragem. Então eu acho que se você sabe que você está sujeito ao cartão amarelo, você tem que ser um pouquinho mais de. Você tem que ser um pouquinho mais malaco, né? Você precisa ter um pouquinho mais malandro. Pô, não vou chutar, vou comemorar de outra forma.
É óbvio que ali você extravasa e você às vezes não lembra, mas você tem que ter esse profissionalismo, né? Então, compreendo a reclamação do Veiga, eu não vejo problema nenhum chutar a bandeirinha. Mas ele sabe que isso está acontecendo. E se ele não sabe, eu acho muito pior, né? Acho muito pior. Ele não, porque se ele não sabe, ele tá alheio aos critérios da arbitragem. Um jogador profissional tem que estar ciente dos critérios da arbitragem, né? Ah, isso aqui normalmente é pênalti, isso aqui em geral os caras dão pênalti, em geral eles dão cartão, em geral eles dão expulsão, em geral eles estão dando cartão amarelo por chutar a bandeirinha agora, né? Agora, graças ao episódio do Luciano. Isso pode mudar ao longo dessa temporada, isso pode mudar, mas todo mundo agora vai ser cobrado. E você pode ter certeza que quando fizerem isso, quando fizerem um gol contra o Palmeiras e chutarem a bandeirinha, os jogadores do Palmeiras, inclusive o Veiga, vão cobrar. Então, para essa temporada, a régua é essa, é cartão amarelo. E eu acho que ele faltou aí com um pouquinho de malandragem, né? Faltou um pouquinho mais de experiência para o Veiga aí. Sobre o Pepa, ele fala em injustiça tremenda. Eu não vejo injustiça. Não vejo injustiça, tá? Não digo que o Corinthians. Ó, pegar aqui umas aspas do Pepa. Essa frustração é dos jogadores, da torcida e de todos nós. Uma situação ingrata. Não se trata só de segurar o resultado. Tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol. Isso é de uma injustiça tremenda. Mas o futebol é isso. O futebol é um esporte injusto por excelência. Tá? Muitas vezes a justiça acontece, os melhores times ganham partidas, ganham torneios, ganham campeonatos. Mas assim, o Corinthians fez uma partida ruim, fez uma partida pavorosa. O Cruzeiro estava melhor na partida. O Cruzeiro, inclusive, teve a chance, como diz o Pepa, de ampliar o marcador. E não o fez. Tá? Assim como teve oportunidades contra o Palmeiras. E não o fez. Então, não acho injusto por causa disso. Se você tem oportunidades. Ah, mas aí o Cruzeiro não tem jogadores com nível técnico para fazer. Aí são outros 500. Aí são outros 500. Você diria que o São Paulo tem jogadores para ser um time goleador? Hoje tem. Hoje tem. Com o Lucas Moura e Ramos Rodrigues, você dá para falar que tem. Mas antes dos dois. Se você, o São Paulo tem jogadores para ser um time goleador? Desculpa, tem jogadores para ser um time vencedor, mas não goleador. Então, se o São Paulo encontra maneiras de ser efetivo e buscar resultados, o Pepa tem que encontrar a forma dele de acordo com as limitações do Cruzeiro. Por isso que eu sempre falo aqui, pô, se for para falar quem mereceu ganhar, o Cruzeiro mereceu? Óbvio que mereceu. Mas a justiça do futebol é essa. Se quem não faz, toma. E se você não consegue marcar, você tem que segurar, né? O último lance do jogo, cara. Último lance do jogo. Um cara que estava mais de 300 dias sem jogar fez o gol. Você vai falar de injustiça? E a sua competência, então, de segurar o placar, o resultado, né? Ao lado do seu torcedor. A torcida do Cruzeiro xinga Gilberto e Machado, esbraveja na saída. Segura, perdão da palavra aqui pelo palavrão, segura a porra da bola, né? Centroavante que não marca há mais de 3 meses, perdeu a bola que gerou o gol do Corinthians. E aí foi muito xingado, né? Foi muito homenageado pelo torcedor. Uma bola morta dessa, segura a porra da bola, cara. Torcedor irado. E é compreensível, porque ele tem que ser o cara artilheiro. Não concordo, não tô falando que eu concordo, hein? Eu tô falando que é compreensível a frustração do torcedor. Mas que eu não concordo cobrar desse jeito. Porque é um atleta que precisa do apoio do torcedor, não para recuperar a confiança. Ou vocês acham que não? Eu acho que sim. E essa cobrança ela só piora. O cara tá sob pressão, não tá marcando. Ele precisa virar a chave. E o torcedor, em vez de apoiar, ele cobra mais. É óbvio que foi uma, pô, segura a bola. E aí aquela velha história, né? Às vezes na malandragem, na falta de malandragem, pô, segura a bola ali isso, não sei se vocês estão acompanhando a Copa do Mundo, mas várias seleções, quando precisavam segurar o resultado, elas iam pra lateral e ficava ali um bolinho, né? Um bolinho. A bola não saía de lá. Falta essa malandragem. É óbvio que é diferente, né? O futebol brasileiro. Eu tô falando, falta essa malandragem. De você dar um chutão quando precisa, para você parar o jogo, segura a bola na lateral, puxa, cara, força a saída da bola, força o jogo ficar parado, fala pro goleiro cair no chão. Falta essa malandragem, né?
falta essa malandragem. Então não dá para reclamar, cara. Não dá para reclamar. Luxemburgo valoriza o empate e diz que o Corinthians virou chave após a eliminação da Copa do Brasil. Não virou chave, não, tá? Não virou chave, não. O Luxemburgo fala que virou a chave. Foi uma partida muito ruim, na minha opinião. O gol do empate caiu meio que do céu. Tá? Caiu, aspas do Luxemburgo. Estamos chateados. Meu time ficou arriado após a perda lá embaixo. Estávamos empenhados em fazer o Corinthians ganhar. Saímos de uma situação adversa para a semifinal da Copa do Brasil. Temos que dar parabéns aos jogadores que vieram. Os que ficaram em São Paulo não tinham emocional para jogar aqui. Hoje tirei alguns jogadores, botei outros e usamos o elenco. É analisar com calma e critério. Foi um empate com muito sacrifício e muita determinação para virar a chave. Tem que ficar para trás. Ele falou do que ele falou, eu concordo. Tudo que ele falou, eu concordo aqui. A questão emocional é muito forte, né? Tá todo mundo chateado. Os que não foram não tinham condições. Eu imagino que muitos realmente não tenham condições emocionais para jogar essa partida. Não só emocionais, mas físicas também. É analisar com calma, concordo com o Lucha totalmente, tá? O empate foi com muito sacrifício e muita determinação mesmo. Se faltou inspiração, sobrou transpiração, o time correu, lutou, brigou, faltou muito. Acho que o Cruzeiro foi melhor. E como eu falei, o gol meio que caiu do céu. Caiu do céu. Mas não acho que o time virou a chave ainda, não. Eu não acho que o time, se tivesse virado a chave, teria sido um jogo um pouquinho mais agradável de se ver por parte do Corinthians. Aqui, só para trazer mais uma notícia para deixar o torcedor corintiano preocupado. O Corinthians recebe proposta pelo Adson e o Adson muito provavelmente não deve jogar mais, tá? Recebeu uma oferta do Nantes. O Nantes ofereceu 5 milhões de euros. Timão é dono dos 70% dos direitos econômicos. E vamos ver aqui, ó. Ele nem tá relacionado, né? Ele nem foi relacionado para esse jogo. Ele deve ficar de fora até o. Eu acho que muito provavelmente deve acontecer essa negociação. E é um jogador importante para o Corinthians. Você não tem dúvida. Com a saída do Roger Guedes, você vai falar que o Adson não é um jogador importante? Para mim, ele é importante. Para compor o elenco. Para muita gente pode não ser um cara para ser titular, não. Para compor o elenco. Esse é meu ponto, tá? Aqui sobre o Mosquito, quase, falei mais de 300 dias sem jogar, né? Então, quase 300 dias sem jogar. Parece muito Nicolas Cage, né? Gustavo Silva. Gustavo Silva, ele não gosta de ser chamado de Gustavo Mosquito. É Gustavo Silva o nome dele? Eu não me recordo agora. Ele não gosta muito de ser chamado de Mosquito, né? Mas aqui pegar umas aspas do Mosquito, eu vou falar Mosquito, né? Tá aqui no site do GE, tem o nome dele? Acho que não tem o nome dele, né? Acho que é Gustavo Silva o nome dele, né? Perdão, aqui não me recordo agora. Defino este momento em uma palavra: Deus. Sempre que me machuquei, ia para o treino todos os dias profetizando que minha volta ia ser com gol. Agradecer a ele, minha família, ao Corinthians, que me deu todo esse suporte, todos os preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, todos os funcionários, sem exceção, muito feliz. Não tinha volta melhor. Agora dar sequência e pensar no jogo de terça. Importante, é sempre um jogador importante, ele é um jogador habilidoso, teve seus altos e baixos, mas ele é um cara habilidoso, né? Ele costuma fazer uma fumaça, não é goleador, não é muito de assistência, mas ele costuma fazer muita fumaça, né? Um cara que chama muita marcação e por chamar marcação sempre consegue arranjar uma falta, uma penalidade. A volta do Mosquito em alto rendimento e com direito a gol já nessa volta, dá muita confiança para ele seguir fazendo esse papel de fazer muita fumaça mesmo, né? De ser o mosquito dentro de campo, né? De ser o mosquito, fazer uma fumaça, drible para lá, drible para cá, quem sabe descola um penaltizinho aqui para o Corinthians seguir nessa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. E só para finalizar, tá? E só para finalizar, Jorge Jesus, hein? Treinador do Al Hilal, diz que Neymar está lesionado e critica a convocação para a seleção brasileira. Não tem condições. O Mister ficou bravo, hein? Vamos pegar aqui, ó. Neymar pode fazer tudo pela equipe do Al Hilal. É um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvida disso. Em condições físicas normais, ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com o time. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar. Então aqui o Jesus já deixando claro que o Neymar não tá legal.
né? Não tá legal, mas mesmo assim foi convocado para a seleção brasileira. Vamos ver, né? Vamos ver. Vambora, vai. Vambora. Consegui resumir, gente. Consegui resumir um pouco, mas agora a gente delega um pouco mais demanda um pouco mais de tempo para a coletiva do Abel Ferreira. Então, aquele tradicional convite que eu sempre faço a você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, se inscreve na TV do clube, TV Palmeiras Fã, tá? Primeiramente, é sempre o convite que eu faço, não só para o Palmeiras, mas para todas as TVs de todos os clubes, se inscrever no canal da TV e curtir o vídeo. Se você gostar das palavras do Abel, um pouquinho mais calmo nessa coletiva, ou bora, vai. Estava invicto a 4 jogos em casa. E essa distância para o Botafogo encurtou um pouco, devido ao resultado do Botafogo na rodada. Queria que você falasse um pouquinho da análise do seu time no jogo de hoje e sobre esse resultado de encurtar um pouquinho a tabela. Olha, o que te posso dizer é o que eu digo sempre a todos vocês, é que jogamos na máxima força. Independentemente da vossa opinião, é a vossa. Todos os jogos, todas as escolhas que eu faço é para jogar sempre na máxima força. Foi o que fizemos aqui hoje. Felizmente hoje o resultado foi condizente com a exibição. Nós conseguimos produzir num gramado fraco, produzir muitas oportunidades, algumas delas com um gramado em condições, se calhar, mesmo até para o próprio adversário, que teve uma oportunidade na primeira parte na zona do penalti, que se calhar com um gramado em condições a bola não tinha subido, não tinha saltado antes, assim como para nós. Mas pronto, é o que temos, e fizemos um belo jogo em que o resultado foi positivo, esta era a nossa intenção, e pronto, em relação àquilo que tem que ver com a distância, o Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo, acho que têm tudo para ser campeões este ano. Já o disse isso atrás. Agora a nossa obsessão, e tem que ser essa a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, os nossos jogadores crescerem, serem melhores. Essa é a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, só isso. Aqui ele falando sobre, mais uma vez, a gente leu essas aspas, né? A gente passou pela notícia do Palmeiras. Ele mantém, acho que essa coisa dele falar que o Botafogo já é campeão é também para ter os pés no chão, né? Para não, primeiramente, para não vender uma ilusão, porque os mais emocionados já olham a distância caindo e já começam a falar, "Ai, dá para brigar, né?" Então é importante manter os pés no chão, porque o Botafogo não está oscilando. A vida do Botafogo é essa, é sempre pontuar, né? Então não tem oscilação no Botafogo. Segue tudo normal. A diferença é se o Palmeiras vai conseguir fazer um campeonato acima da média. Agora no segundo turno, né? Uma competição ainda a disputar, que é a Libertadores, é muito improvável que o Palmeiras vai conseguir vencer e vencer e vencer no Campeonato Brasileiro. Já tá um time mais copeiro, né? Já tá um time mesmo nas partidas difíceis, e essa foi também uma partida difícil. O Palmeiras está conseguindo vitórias, 2 agora em sequência, né? Então o resultado ele é fundamental, mas acho que o discurso do Abel até para não vender uma ilusão pro torcedor. Falar pro torcedor, olha, foco, ele não deixa claro, né? Ele não fala com todas as letras, mas o foco é a Libertadores. E o Campeonato Brasileiro a gente vai ir e vai ver, né? Ele fala de melhorar os processos. Eu tenho a convicção de que essa também é uma parte do trabalho dele, de melhorar o que ele pode melhorar, e rodar o elenco, e fazer a gestão desse elenco, e fazer o rodízio dos atletas, dos jogadores, para que ele consiga ter mais rendimento jogando mais de uma competição. O Matheus, do programa de Chapa. Abel, muito se falou na imprensa quando a presidente adquiriu o avião. Hoje o Palmeiras veio a Mato Grosso, fez um jogo, já volta para São Paulo, amanhã treina, depois já vai para Colômbia e volta. Hoje, eu queria saber a sua opinião, o Palmeiras está em vantagem aos demais clubes na questão de logística, ou isso aí não interfere em nada no que aconteceu hoje em campo para preparar a equipe para jogar na Colômbia na quarta-feira? Olha, sim, felizmente o Palmeiras sempre teve esse cuidado, e agora mais, mas felizmente já com a presente Leila nós sempre tivemos acesso a avião charter. Agora ela comprou um avião e pronto, e logicamente que nos ajuda muito, quer na logística, quer na forma como nós podemos organizar as nossas viagens, como estava a dizer ao teu colega no início. A quantidade de viagens que temos, a diferença de temperatura,
a quantidade de jogos que temos agora, não é? Porque é verdade que se fez uma coisa muito boa, que foi ter as datas FIFA, não é? Temos as datas FIFA, só que há uma coisa que não se mudou, que foi o número de jogos, não é? A gente tem as datas FIFA, damos uma semana de descanso, mas depois vamos encabalitar os jogos. Portanto, a única coisa que se fez foi dar a data FIFA livre, ou seja, eu se dou a data FIFA livre, aumento este espaço, não reduz a competição, isto vai pagar, vamos jogar jogos 2 em 10 dias, 3 em 3 dias. O que nós sempre reclamamos, ou que sempre pedimos, é que hajam intervalos entre os jogos suficientes para recuperar os jogadores, para não termos lesões. Está a acontecer muito na Europa isso agora. Estão a começar a sentir na pele aquilo que é jogar de 2 em 2 dias. Fico feliz por ver vários treinadores na Europa a queixarem-se disso, porque é insano, e se nós queremos ver os melhores jogadores, os melhores espetáculos, temos que criar condições, mas isso obriga uma organização muito forte, obriga às vezes a tomar decisões difíceis, mas que depois no futuro nos podem tornar o espetáculo que é o futebol brasileiro mais fácil. Mas isso são questões muito profundas, não é a minha função, e pronto. Mas o importante é, como disseste bem, temos mais uma hipótese de ter um avião que nos ajuda nas nossas viagens e na recuperação, mas nós de certa forma já fazíamos isso antes. Agora temos um avião que viajamos que não é nosso, é da Leila. A gente não falou muito sobre a questão do avião, né? Até porque eu acho que o Palmeiras ainda não está usando. O Palmeiras usou uma vez, e pelo que eu tinha lido, o voo inaugural, né, com a delegação do Palmeiras foi dado sem custo, né? Porque a companhia, esqueci o nome da empresa da Leila, que detém o avião ainda não está habilitado, não está registrado, né? Não está legalmente habilitado para operar comercial. Ele pode operar, mas não comercialmente. Então, assim, fretar o voo para o Palmeiras seria uma transação comercial. E o avião ainda não estava naquela altura, né? Ainda não estava. O Palmeiras foi encarar o Fluminense, se eu não me engano. Ainda não estava legalmente aprovado, né, para operar comercialmente. Podia voar, mas não por isso que foi dado. Então acho que o Palmeiras não está usando ainda. Então ainda não tem muito como o Abel saber se vai ser uma grande vantagem ou não, porque o Palmeiras tem os voos fretados, né? E isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Ter o avião da Leila vai ser uma vantagem financeira, primeiramente financeira, porque o Palmeiras vai pagar um preço de custo. E depois eu acho que vai ter um pouquinho de ganho logístico, não muito, tá? Não muito, mas eu acho que vai ter sim um pouquinho de ganho logístico, mas isso ele só vai sentir quando ele ter o avião, né? Eu lembro que eu costumo ouvir, não sei se vocês ouvem o Casemiro, e eu vi o vídeo que o Vinícius Júnior participa da live do Casemiro, né? Só procurar no canal de cortes do Casemiro, e tem um dos cortes lá que tá o Vinícius Júnior, né? Ele participa da live. E o Casemiro pergunta pro Vinícius Júnior sobre ter um avião. E ele fala que isso é imprescindível. O Vinícius Júnior, cara. Vinícius Júnior, atleta de altíssimo nível, jogador do Real Madrid. Então acho que vai fazer diferença, mas nesse momento não vai sentir diferença porque eu acho que ainda não está à disposição. Abel, Alexandre, Rádio Clube FM. Hoje o Dudu, você poupou ele. Quarta-feira o Dudu está 100%. O Palmeiras vai priorizar a Libertadores da América? Não, o Palmeiras não prioriza nada. O Palmeiras joga, como disse o teu colega, joga sempre na máxima força. Só que em virtude da quantidade insana de jogos é impossível. Não é só a minha equipa, são outras equipas. É verdade que este ano, a meio do ano, houve uma alteração das regras em relação aos estrangeiros, que foi feita a meio do ano, ou já depois de começar a época, e nós tivemos de tomar decisões de mandar os jogadores embora porque tínhamos gringos a mais, ou estrangeiros a mais, nomeadamente o Merentiel, que mandamos que emprestámos ao Boca Juniors, né? Se essa regra tivesse vindo mais cedo, se calhar não tínhamos feito esse empréstimo, mas essa regra veio a seguir. Portanto, quando se quer, consegue-se mudar as regras, consegue-se melhorar. Agora, pronto, tem tudo a ver com isso. Agora, em relação ao Dudu, como te disse, é um dia de cada vez, não sei, não te posso dizer nada neste momento. E a torcida colaborou, hoje compareceu em peso, né? A torcida matogrossense.
Agradeço mais uma vez, eu acho que tem sido, felizmente, desde que nós chegamos, acho que os nossos torcedores, os verdadeiros torcedores, aqueles que estão de alma e coração e que gostam do Palmeiras nas vitórias, nas derrotas, nos empates, e dos jogadores do Palmeiras quando jogam bem, quando jogam mal, que gostam realmente dos nossos jogadores, esses são os torcedores que eu particularmente gosto e me sinto identificado e da minha parte muito obrigado. Vimos isso quando chegámos ao hotel, mas isso não é de hoje, é desde sempre, e fico muito feliz por ver esse carinho, como te disse. Apoiar-nos quando nós estamos bem é muito fácil, agora nós precisamos do apoio quer dos nossos amigos, quer da nossa família, quer das pessoas que gostam mais de nós em momentos que nós vamos perder, em momentos em que as coisas não correm tão bem. Agora eu acho que fica bem evidente aos nossos torcedores que espelham dentro de campo tudo aquilo que é a filosofia do nosso clube. Jogam sempre para ganhar, dão o melhor de si, esforçam-se. Como disse, só tenho pena que não sejamos todos exigentes com outros organismos, com outras instituições, como somos com os jogadores, com os treinadores, com os presidentes, porque se assim fosse, seguramente que a sociedade brasileira estava muito melhor se fôssemos tão exigentes como somos com os profissionais de futebol, fôssemos nas outras áreas, não é só no Brasil e no mundo. Bom, vamos lá. Última pergunta que a gente vai ouvir aqui com vocês, para encerrar o podcast. Primeira pergunta, né? Ele fala que o Palmeiras não vai priorizar a competição, mas ele já tinha dito isso no passado, há algumas semanas atrás. Ele não disse com todas as letras, mas ele deixou no ar subliminarmente, de forma subliminar, que a Libertadores era a prioridade, né? E até pela escalação que ele colocou para jogar contra o Fluminense, ele deixou no ar que a Libertadores é uma prioridade. Ele fala que sempre vai colocar o melhor time à disposição com base, né, no planejamento da semana. Essa semana é uma semana de Libertadores. Então entrou a campo o melhor time do Palmeiras que viabilizasse um jogo bom, um grande jogo, mas que permitisse o Palmeiras ter força máxima na Copa Libertadores. Eu acho que esse é o planejamento. Então esse discurso de que não, o Palmeiras não prioriza nada, isso é um discurso para jogar para o torcedor, né? Não, a gente está olhando para tudo. E curiosamente antes ele já falou que o Botafogo já é campeão e o foco do Palmeiras é melhorar processos, né? Então, você vê que ele, obviamente, ele não menospreza a competição, até porque eu imagino que ele tem um grande apreço, um grande carinho pelo Campeonato Brasileiro, mas ele fala que é difícil, que é impossível. O Botafogo já é campeão. Várias vezes no passado ele já falou sobre as escolhas de colocar um time em campo. Dessa vez ele coloca na conta do calendário, mas ele já falou que é por causa da semana, né, de ter um jogo difícil, de mobilização. Dessa vez ele colocou na conta do calendário. Falou que vai parar, mas depois a quantidade de jogos não diminui, então depois você paga um preço alto. Eu concordo com ele. Essa pausa da data FIFA, ela é interessante em certos aspectos, para novos treinadores que estão chegando agora. Por exemplo, você pegar o treinador Aguirre no Santos, o Fabian Bustos no América. Para esses treinadores que estão chegando agora, é muito importante essa pausa, mas depois vai ter um preço caro a se pagar na gestão do elenco, né? Porque você vai ter jogos encavalados ali, você não vai ter uma semana livre. Muito improvável. Para times que jogam 3 competições, esse que no caso é só o São Paulo hoje, e o Palmeiras, e times que jogam 2 competições, que é o Palmeiras, que é o Fluminense, que é o Internacional, o Corinthians, o Fortaleza, o próprio América que eu citei, né? Vai ter um preço caro essa pausa da FIFA. Então ele traz também esse ponto à reflexão, mas o foco, para mim, é muito claro, é a Libertadores, tanto pela rodagem que ele fez esse jogo, né? Eu já até falei aqui, ele colocou alguns jogadores titulares para começar o jogo, e no segundo tempo ele tira esses titulares e coloca outros titulares, que é para todo mundo estar fresco, todo mundo. E eu acho que e também é aquilo lá, é a maior força que eu tenho à disposição. Eu acho que o Abel entendeu isso. Não adianta eu pôr o meu time titular no primeiro tempo e tirar todo mundo no segundo tempo, porque a chance de eu segurar o resultado é mínima, né? É mínima. Vou colocar um monte de jogadores do time reserva que não estão tendo muita rodagem, que não tem muito entrosamento, que não jogam com o mesmo refino técnico que o time titular, a chance de dar uma merda é muito grande. Então, uma coisa que o Abel entendeu, e eu acho isso legal,
é que ele tem mesclado times para começar e para terminar o jogo. Então começam alguns jogadores e o segundo tempo ele coloca outros titulares para finalizar o jogo e manter o time equilibrado, porque esses caras são muito diferentes tecnicamente, né? Esses caras, eles estão acima tecnicamente. E com esses caras jogando bem, ele consegue puxar outros atletas para cima. Eu acho que dando rodagem, dando confiança, dando experiência, ritmo de jogo, entrosamento, eu acho que ele consegue fazer essa gestão melhor. Essa é uma coisa que eu tenho sentido que ele mudou. Me corrija o torcedor se não for a verdade, mas é a sensação que eu tenho. Nessa partida eu acho que ele fez isso muito bem. E ele cita depois a questão do torcedor, né? Do torcedor. Ele elogiou o torcedor. Eu não gosto muito do que ele fala, dos verdadeiros torcedores do Palmeiras, né? Até porque os falsos, entre aspas, torcedores do Palmeiras, eles são muito mais tempo torcedores do Palmeiras do que o Abel. Eles sabem muito mais do Palmeiras do que o Abel. Eles sabem muito mais da história do Palmeiras, dos altos e baixos, viveram anos do rebaixamento do Palmeiras, viveu alguns talvez, né? Viveu a primeira Libertadores do Palmeiras. Então, essa história, eu não gosto muito desse discurso, né? Eu não gosto muito desses coisas. O Rafinha falou uma vez isso do São Paulo, né? Ah, os verdadeiros torcedores do São Paulo. Não, eu não gosto muito desse discurso. Tem torcedor que é mais corneta ou menos corneta. E aí você pode deixar sua crítica no nível que você quiser. Mas aí falar os verdadeiros torcedores, eu acho que ele descaracteriza, ele descredibiliza a própria entidade. Porque o torcedor muito corneta, ele é formado numa era, numa situação socioeconômica e até esportiva do Palmeiras, que tornaram esses torcedores desse jeito. Então, isso faz parte da história do Palmeiras. Por isso que eu não concordo muito com essa. E não só o torcedor do Palmeiras, né? O torcedores de outras camisas também. Eu digo Palmeiras porque o personagem em questão aqui é o Abel Ferreira. Não gosto muito disso. Mas o público compareceu em bom número, né, para apoiar o Palmeiras. E eu tinha até falado sobre isso no jogo contra o Cruzeiro. Que eu deixei uma crítica, por mais que o Palmeiras tenha vencido, eu deixei a crítica lá no ar. De que o torcedor, ele não paga barato para ver um jogo do Palmeiras. Então, o mínimo que o torcedor espera ver não é uma grande exibição, não é um Palmeiras ir lá e golear, mas é um bom jogo. É o time praticar um bom jogo de futebol. E como o que se viu contra o Cruzeiro foi muito abaixo, na minha opinião. A vitória, obviamente, o torcedor sai satisfeitíssimo, porque venceu. Mas se pergunta, pô, foi um grande jogo, foi uma boa exibição? Você gostou do que você viu? Pô, não gostei, mas tô feliz. Estou feliz com a vitória. O torcedor que foi lá na Arena Pantanal saiu feliz. Não só pela vitória, mas pelo que o Palmeiras protagonizou dentro de campo. Então, eu falo assim, pô, o time tem que jogar só bem em casa e mal fora de casa. Não. O time tem que proporcionar um bom futebol sempre. E daqui, eu não estou falando que você precisa ir lá, o Veiga precisa arrebentar com o jogo, acabar, fazer chover, o Palmeiras meter 4 gols. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, assim, pelo elenco que tem o Palmeiras, pelos jogadores de qualidade que tem o Palmeiras, pela comissão técnica que tem o Palmeiras. Longevo, um grande treinador, né, super vitorioso, que conhece o Palmeiras, as nuances do futebol brasileiro, as peculiaridades do torcedor palmeirense. Você tem que proporcionar ao seu torcedor um melhor espetáculo. Não precisa ser o show, não precisa ser o Rock in Rio. Mas pode ser uma virada. Em São Paulo a gente tem a virada cultural, né? Que são vários showzinhos espalhados pela. Pode ser um bloco de carnaval, vai. Não vou falar virada cultural, porque a virada cultural já tem alguns shows mais elaborados. Pode ser um bloquinho de carnaval. Você não precisa fazer um Rock in Rio em todos os jogos. Você pode fazer um Rock in Rio num jogo de Libertadores, né? Num jogo de Campeonato Paulista. Mas no restante tem que ser um bloquinho de carnaval. O torcedor tem que ir. A música pode ser questionável. A qualidade da fantasia pode ser muito duvidosa, mas o torcedor que vai lá comparecer, ele tem que se divertir. É isso que eu cobro. E não só do Palmeiras, tá? E não só, eu digo isso do Palmeiras porque aquele jogo contra o Cruzeiro foi no Allianz Parque. O Allianz Parque, o ingresso é muito caro, porque a arena tem menor número, né? Menos capacidade. E a galera paga para ver. Mas não só no Allianz Parque, mas fora. O torcedor foi lá prestigiar na Arena Pantanal para mostrar que tem um bom número de torcedores lá. Talvez não na cidade, mas de cidades vizinhas.
que vão em caravana para apoiar, para ter essa oportunidade de ver o Palmeiras jogando. E aqui, assim, quando que eu vou ter a chance de ver o Palmeiras jogando aqui de novo? Eu preciso ir lá ver. Eu preciso ir lá prestigiar, eu preciso apoiar o time. A mesma coisa o Palmeiras ir visitar o Fortaleza. É a mesma coisa ir visitar o Grêmio Internacional, ir para Minas Gerais, ir para o Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, não precisa ser um Rock in Rio todos os jogos do Palmeiras. Não só do Palmeiras, eu estendo isso para todas as equipes. Não precisa ser um Rock in Rio, né? Você jogar todos os seus jogos, mas precisa ser um bloco de carnaval. Que eu volto a repetir, a bebida pode ser ruim, pode nem ter comida, a música questionável e a fantasia duvidosa. Mas o torcedor que vai lá, ele vai se divertir e vai sair feliz, né? Esse é o objetivo, tá? Então é isso, gente. Com comentários de carnaval, é que eu finalizo o podcast de hoje, tá? Você que nos acompanha, eu agradeço demais. Peço para deixar uma moral. Mais tarde tem o podcast de Copa do Mundo, a grande final da Copa, tá? Entre Inglaterra e Espanha, Espanha e Inglaterra. Muita expectativa em torno desse jogo, então a gente vai fazer o último podcast de Copa, já deixando o convite para você, torcedor que está nos acompanhando. Aguarde aí, vamos ter mais esse podcast. E por hoje eu encerro, tá? Rodada de domingo e amanhã a gente está de volta para falar também sobre a rodada de domingo, tá? Valeu demais, gente. Muito obrigado, um forte abraço, ótimo domingo e até a próxima. Tchau.